senhor deputado Wanderson Nogueira, que preside o expediente final, senhores deputados, cidadão e cidadã que nos assiste pela TV Alerj, nos segue pelas redes sociais, imprensa, poucas pessoas ainda nas galerias, quem saúdo também, os colegas de trabalho aqui da Alerj. Senhor presidente, eu quero antes fazer referência à Frente Parlamentar em Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural aqui da Alerj, fazer um registro de agradecimento pela saudável provocação que nos fez o deputado Carlos Osório para compor essa frente, para vice-presidi-la sob a sua liderança. Dizer que ela tem origem, entre outras iniciativas, uma provocação que ele já nos fizera anteriormente com um projeto de lei de tombamento do planetário. Portanto, ressaltar a importância de mais essa iniciativa e mais esta frente parlamentar que busca dialogar e envolver a Alerj numa das questões mais centrais da memória, da cultura, do patrimônio histórico do nosso Estado. Mas eu queria principalmente, deputado Wanderson Nogueira, hoje, assumir a tribuna neste expediente final para fazer considerações sobre a educação indígena no Estado do Rio de Janeiro. Esta semana, ontem, mais precisamente, na Comissão de Educação, tivemos uma audiência pública sobre a questão da educação indígena. A audiência pública, na verdade, que foi um segundo importante passo desde uma reunião que fizemos no ano passado, no auditório Nelson Carneiro. Não foi uma audiência da comissão, foi uma reunião com deputados e com representações as mais variadas de lideranças, professores, alunos das escolas indígenas das aldeias Guarani no Rio de Janeiro, aldeias situadas principalmente em Angra dos Reis e em Paraty, mas também com ramificações no município de Maricá. Paraty, Mirim e Bracuí são as principais aldeias, mas nós temos ao todo 7 aldeias Guarani no estado do Rio de Janeiro. E naquela ocasião, nós tivemos um balanço muito crítico da situação da educação indígena no estado do Rio de Janeiro. Na verdade, uma situação, um lamentável trocadilho, uma situação de indigência na educação indígena no nosso estado, dado o efetivo abandono por parte das políticas públicas de educação. Na verdade, é até um equívoco de minha parte falar que as políticas públicas de educação abandonaram a educação indígena. Na verdade, não há política pública de educação indígena no estado do Rio de Janeiro, e esse é o ponto que quero aqui destacar. No debate que fizemos no ano passado, alguns aspectos chamaram a nossa atenção, principalmente o fato de que era preciso alterar a legislação acerca da contratação de professores indígenas temporários para trabalharem nas escolas indígenas, porque o interstício para a contratação do professor temporário, depois que ele atinge um certo tempo de contrato, era muito grande e interrompia de forma muito delicada, muito comprometedora o trabalho pedagógico cotidiano nas escolas indígenas. E nós votamos aqui, foi na verdade o único avanço objetivo desde então, nós votamos aqui, Vossa Excelência se lembra, participou dos debates, votamos aqui uma lei que reduziu o interstício para apenas 30 dias, de modo que a contratação daquele mesmo professor pudesse ser feita no intervalo de tempo o mínimo possível e, portanto, prejudicando o mínimo possível a relação professor-aluno, que é pedagógica, mas também efetual, e, portanto, prejudicando o mínimo possível o trabalho pedagógico nas escolas indígenas. Entretanto, a contratação do professor por tempo determinado, ainda que reduzido o seu intervalo para interstício entre uma contratação e outra, não resolve o nosso problema. Na verdade, o Rio de Janeiro precisa criar cargo de professor indígena 1 e 2, vale dizer, para atuar no primeiro segmento e para atuar no segundo segmento do ensino fundamental. Como prevêem a Constituição Federal, a LDB, a Constituição Estadual, o nosso próprio Plano Estadual de Educação, a lei que instituiu o Sistema Estadual de Ensino no Rio de Janeiro. Todos esses
documentos legais, em nível constitucional e infraconstitucional, prevêem um tratamento pedagógico diferenciado para a educação indígena, o que inclui a presença de professores indígenas, que não sejam apenas, digamos assim, conhecedores e proficientes no conteúdo específico que vão lecionar, mas sejam, o deputado Anderson Nogueira, também membros inseridos plenamente naquela cultura específica destes povos tradicionais. Portanto, uma demanda que ainda não foi resolvida é a demanda relativa à criação, no plano de cargos da rede estadual de educação, do cargo de professor indígena para o primeiro segmento e para o segundo segmento do ensino fundamental. Mas tem mais questões, outras questões igualmente importantes. Vossa Excelência se lembra que tratamos aqui no ano passado, no transcurso do debate sobre a educação indígena, e retomamos esse tema ontem na audiência pública na Comissão de Educação, sobre a criação do Conselho Estadual de Educação Indígena. Na verdade, esse conselho, a rigor, já existe. Ele foi criado por lei em 2014, mas há 3 anos depois da sua criação, em agosto de 2014, o Conselho de Educação Escolar Indígena não foi instalado. E o governo do Estado, a Secretaria de Educação, passou 3 anos repetindo argumentos protelatórios, sem instalar esse importante instrumento de formulação, aí sim, de uma efetiva política pública para a educação indígena no Estado do Rio de Janeiro. Então, um outro ponto que ontem foi amplamente reivindicado na audiência pública da Comissão de Educação é que, afinal de contas, o Conselho de Educação Escolar Indígena não seja apenas uma letra morta na lei estadual. Ele já faz mais de 3 anos que a lei o instituiu, mas ele nunca foi efetivado. Durante a audiência pública, o deputado Tio Carlos fez contato telefônico com o senhor secretário de Educação do Estado, que respondeu dizendo, de acordo com a narrativa do deputado Tio Carlos, que esse conselho seria instalado em 25 dias. Eu não sei dizer exatamente por que 25, por que 23, por que 26, mas foi a informação que nós tivemos durante a audiência, decorrente do telefonema feito pelo deputado Tio Carlos ao secretário de Educação do Estado. Portanto, nós estamos esperando a publicação dos membros que integram o Conselho, para em seguida ter um ato de efetiva instalação desse Conselho. É uma reivindicação maciça, unânime, da comunidade escolar indígena do Estado do Rio de Janeiro. E um quarto ponto que eu quero aqui acrescentar, deputado Anderson, deputado Bruno Dauaire, tem a ver com a formação desses professores para a educação indígena, que não pode ser uma formação qualquer. Há que ter componentes especializados nesta formação do professor. Por isso, nós estamos lutando, fizemos inclusive uma indicação legislativa para que em Angra dos Reis, portanto muito próximo de onde estão as principais aldeias Guarani, e onde funciona o Colégio Estadual Arthur Vargas, que tem uma larga tradição na oferta do curso normal em nível médio, que se abra uma habilitação neste curso normal, não é um outro curso, mas que neste curso normal, que já existe, possa ser aberta uma habilitação específica para a formação do professor para a educação indígena, com 4 ou 5 componentes curriculares que tratem da especificidade da educação indígena, para que a gente tenha formação de professores nas escolas indígenas formados com especificidade na sua formação em relação ao magistério nas escolas indígenas. É uma outra reivindicação. Eu apontei a necessidade de conversarmos com o Conselho Estadual de Educação. A nova presidenta, tenho certeza, conselheira Malvina Tutman, professora Malvina Tutman, acolherá com muita alegria a possibilidade de autorizar a criação, que é o Conselho Estadual de Educação, que autoriza, é o órgão normativo do sistema de ensino do Estado. O Conselho autorizaria, vou concluir, a entrada em funcionamento de uma habilitação específica para a formação de professores para a educação indígena. Por isso, eu quero aqui voltar a essa tribuna, dizer que fiquei impressionado ontem com o fato de que mais de um ano depois daquela primeira etapa de debate, a educação indígena no Rio de Janeiro tinha avançado muito pouco. Apenas a nossa lei para a redução do interstício. Ainda não foram criados os cargos dos professores indígenas no quadro permanente da Secretaria de Estado de Educação.
ainda não se resolveu a efetivação do Conselho de Educação Escolar Indígena e tampouco se resolveu o processo, a agência formadora, habilitação específica para a formação de professores indígenas. Por isso, voltei a essa tribuna, motivado pelo debate que fizemos ontem na Comissão de Educação, e aproveito aqui para fazer referência, concluindo, a dois grandes personagens do estudo e da pesquisa sobre a educação indígena no Rio de Janeiro. O primeiro deles, precocemente falecido, o professor Armando Martins de Barros, que foi meu colega na Universidade Federal Fluminense, professor comigo no programa de pós-graduação, que se tornou um dos grandes especialistas em educação indígena no Rio de Janeiro e no Brasil e deixou um importante legado, uma importante obra a esse respeito. E o professor Domingos Nobre, que esteve conosco ontem na Comissão de Educação, professor também da UF, do Instituto de Educação de Angra dos Reis, que é, sem dúvida alguma, hoje, uma das principais, se não a principal referência no mundo acadêmico sobre a educação indígena. Por isso eu queria fazer este registro aqui, manifestar todo o apoio do nosso mandato e tenho certeza do conjunto da Comissão de Educação, como se revelou ontem na nossa audiência, aos pleitos legítimos, a justa luta por direitos da comunidade indígena, em especial de alunos, de famílias e de professores e professores que trabalham nas aldeias Guarani do Rio de Janeiro. Muito obrigado.